Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Barfi e hoje nós vamos conversar sobre propriedades da adição. Então, pessoal, dentro das propriedades da adição, nós temos as propriedades comutativa, né? Vamos começar por ela. A propriedade comutativa na adição é quando trocamos a ordem das parcelas. A soma sempre permanece a mesma. Então, quando nós fazemos a troca das parcelas, a soma permanece a mesma, ela não vai mudar. É a propriedade comutativa. Observe o exemplo nos balãozinhos de fala. Na primeira partida, fiz 412 pontos e na segunda partida, 124 pontos. Eu fiz 124 pontos no primeiro jogo e 412 pontos no segundo jogo. Então, é o diálogo entre Fátima e Bruno. E nós estamos vendo o exemplo aqui de um controle de um videogame. Para quem gosta, como o professor Paulo, que é um gamer também, né? Nós temos aqui um controle de um videogame. Para quem sabe o que eu vou dizer, é um caixista, ok? Nesse exemplo aqui de atividade, vocês vão escrever a adição que demonstra quantos pontos cada criança fez. Então, vocês vão fazer a adição dos pontos de Fátima e depois fazer a adição dos pontos de Bruno e colocar o resultado aqui. Bruno e Fátima obtiveram quantos pontos? Então, vocês vão perceber que nessa adição, invertendo-se o valor das parcelas, o resultado será o mesmo ou vai permanecer da mesma maneira, ok, pessoal? A propriedade agora que nós vamos estudar é a propriedade associativa. A propriedade associativa, na adição, podemos agrupar as parcelas de diferentes modos e o resultado será sempre o mesmo, né? Então, veja como Elisa e Glaucia pensaram para calcular a soma dos números. 402 mais 259 mais 216. Pessoal, essa maneira que está colocada aqui, essa adição, nós chamamos também de expressão numérica, ok? Então, aproveitando o momento, nós vamos falar e vamos começar a mostrar a vocês como a gente soluciona e resolve uma expressão numérica. Nesse caso aqui, nós estamos tratando somente de adição, ok? Então, o que Elisa e Glaucia pensaram em fazer a adição, né? Elas poderiam fazer desta maneira, né? Direto. 402 mais 259 mais 216, ok? Você poderia resolver dessa maneira aqui que eu coloquei, né? O meu sinalzinho de mais aqui ficou meio torto, então eu vou consertá-lo. Tá? Agora sim, né? Você poderia montar sua conta e fazer dessa maneira, mas a Glaucia e Elisa buscaram uma maneira diferente de resolver essa conta. Primeiro, a Elisa, ela resolveu primeiramente, né, 402 mais 259, ok, pessoal? E a Gláucia, primeiro, ela resolveu 259 mais
216, né? Elas então buscaram maneiras diferentes de fazer a mesma conta, tá? Sendo que, do modo de Elisa e no modo que Gláucia fizeram os cálculos, o resultado vai permanecer o mesmo. Então, vocês vão fazer esses cálculos e vão lá ver se realmente o que eu estou falando tem razão, se o resultado será o mesmo, ok? No 32, efetue as adições indicadas. 21 mais 6 mais 7. Então, ele está colocando ali de uma maneira de uma expressão numérica, também com sinal de associação, tá? Na expressão numérica, quais são os sinais de associação? Nós temos os sinais dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Então, dentro da expressão numérica, tem o passo a passo de como resolver a expressão dentro desses sinais de associação que eu estou falando aqui. Lembrando que eu só estou dando uma prévia da matéria de expressão numérica, ok, pessoal? Então, qualquer expressão numérica que vocês olharem com sinal de associação, esses que eu já informei, vocês vão começar primeiro pelo parênteses, ok? Então, pessoal, começando sempre pelos parênteses. Nessa primeira aqui, na letra A, vocês vão fazer o cálculo começando pelos parênteses, colocar o resultado aqui. Fazer esse cálculo aqui também começando pelos parênteses e fazendo o cálculo de maneira reta, como eu apresentei o primeiro cálculo lá em cima, tá? No exemplo. Ok, pessoal? Na letra B é para fazer da mesma maneira, ok? Vamos prosseguir. Elemento neutro nas propriedades da adição. Elemento neutro na adição, qualquer número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Então, vamos ver aqui no exemplo aqui da atividade 33. Roberto, Camila e Cristiane estão jogando bola de gude. Veja na tabela a pontuação de cada um nas rodadas do jogo. Na primeira rodada, Roberto fez 123 pontos, Camila 0 pontos e Cristiane 214 pontos. Na segunda rodada, Roberto fez 0 pontos, Camila 96 pontos e Cristiane 0 pontos. Ok? Então, na letra A, vocês vão escrever uma adição para calcular o total de pontos que cada um fez. Então, vocês vão somar a rodada de Roberto, a primeira e a segunda rodada, a rodada de Camila, a primeira e segunda rodada, e a rodada de Cristiane. Vocês vão fazer a soma também da primeira e da segunda rodada e vão ver quantos pontos ficaram cada um deles aqui individualmente. E responder a pergunta: o que acontece na adição de duas partes quando uma delas é zero? Então, se vocês perceberem, essa resposta aqui já foi dada e já está bem escrita aqui. Se vocês procurarem aqui nesse slide, vocês vão encontrar essa resposta. Na atividade 34, vocês vão calcular as adições aplicando a propriedade do elemento neutro. O que é? Toda adição de qualquer número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Esse é a propriedade da adição do elemento neutro. No caso, o elemento neutro da adição será o número zero. Propriedade da adição, fechamento. O fechamento é quando adicionamos dois ou mais números naturais. O resultado será sempre um número natural. Pessoal, número natural é número inteiro. Aquele número que tem vírgula, quando a gente aprende no sistema monetário, são chamados de números decimais, ok? Então, aqui no 32, vocês vão fazer o seguinte, né? Vão completar as lacunas de forma que a soma dos valores totalizem 2 unidades de milhar, ok?
né? Então, você tem aqui, ó, olha o exemplo, 1.500 mais 500, deu 2.000. Então, 2.000 é 2 unidades de milhar. Então, quanto eu tenho que adicionar ao 500 para formar 2 unidades de milhar? Né? Vocês vão colocar aqui no espaço, quanto seria? No caso aqui no exemplo já está colocado 1.500, ok? Então, como eu faria essa atividade aqui, professor? De uma outra maneira. Você vai pegar 2.000, que é 2 unidades de milhar, e fazer a operação inversa. 2.000 menos 400, 2.000 menos 1.000, 2.000 menos 500, 2.000 menos 250, 2.000 menos 1.500, 2.000 menos 1.950 e 2.000 menos 800. Fazendo a operação inversa, você vai encontrar o resultado que você precisa ter aqui, né, para completar 2 unidades de milhar. Ok, pessoal? Então, essa é a propriedade da adição fechamento. Quando adicionamos 2 ou mais números naturais, o resultado sempre será um número natural. Então, pessoal, tenho aqui um desafio para vocês. Um caminhoneiro precisa chegar ao seu destino e entregar a carga. Ele tem duas opções. Você sabe que o caminho mais seguro é aquele cuja soma é 50.000. Indique o caminho mais seguro. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão fazer essa soma aqui de todos esses números e, né, o caminho 1 e o caminho 2. O que der 50.000 é o caminho mais seguro. Para você descobrir, vocês vão ter que fazer a soma. Como vocês estão em casa, vocês podem usar as propriedades da adição para fazer ou usar a sua calculadora, ok? Então, pessoal, para finalizar, nós temos aqui as atividades, né? E vocês vão desenvolvê-la no seu caderno, né? São problemas envolvendo a adição, né? Para reforçar as propriedades da adição. Nós temos aqui, como vocês vão fazer? Vocês vão ler a informação, o enunciado. João recebe mensalmente um salário de R$ 998. Isso, a esposa recebe mensalmente um salário de R$ 1.462. Qual é a soma dos dois salários? Então, aqui vocês vão escrever a sentença, escrever a operação. A operação é 998 mais 1.462. Ao lado, vocês vão fazer o cálculo. E embaixo, escrever a resposta, ok? Então, vocês não precisam copiar a folha no seu caderno. Vocês só vão escrever a sentença, qual é o cálculo, e escrever a resposta, né? Professor, como é que eu faço a minha resposta? A resposta é feita a partir da pergunta. A pergunta não é qual é a soma dos dois salários, então a resposta vai ser a soma dos dois salários é o resultado dessa adição. Ok, pessoal? No mais, pessoal, vamos nos cuidar, usar máscara, evitar aglomerações, usar o álcool gel e cuidar da nossa saúde, ok, pessoal? Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem em paz.